Fala, meus queridos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora aqui no Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse mês de abril, uma temática diferente, o Roots no Campo. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host Ismael Andrade. E fala, meu povo do agro, tudo bem com vocês? O tema de hoje é Rússia versus Ucrânia. Quais os impactos para o agro brasileiro? E para falarmos disso, está conosco Felipe Ferreira, ele que é médico veterinário com especialização em nutrição de bovinos, MBA em gestão do agronegócio e gestão comercial e atualmente é gerente comercial da SCL Agro, nossa empresa parceira. Seja muito bem-vindo ao Roots, Felipe. Muito obrigado, Ismael. Muito obrigado, Douglas. Para mim é um prazer estar aqui. E já direcionando, para o nosso amigo produtor, é claro que nós não poderíamos deixar de falar, desse conflito, desse contexto, ainda mais num cenário onde o agro ele vem cada vez mais se mostrando como um motor principal do nosso negócio. Então, para mim é um privilégio estar aqui, poder compartilhar, a gente aprender junto, E nesse sentido, eu espero que a gente tenha aqui um tempo muito gostoso juntos, de troca, de aprendizado, e tenho certeza que o nosso ouvinte também, nós aqui vamos sair daqui mais enriquecidos do que a gente chegou, não é isso? Temos a certeza. E estamos aqui nesse cenário bonito, Rapaz, mas tá bacana, bonito, hein? né? Tá bonito, hein? E fresquinho, tá chique O mesmo. pessoal da Baú aqui na Fazenda São João. Estamos aqui com ar-condicionado natural É. aqui. Maravilha. Ô, Felipe, eu já vou direcionar assim direto, assim, porque esse momento ele é muito preocupante, né? A gente está vivendo já algumas semanas de conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós que estamos bastante ligados, né? Eu e o Ismael, no agronegócio do ponto de vista da agricultura, o principal cenário que tem se discutido é basicamente os fertilizantes, né? É verdade. Você está muito envolvido no cenário da pecuária, está muito envolvido na veterinária, na pecuária, na nutrição animal. Quais são os impactos que o conflito tem gerado no cenário que você atua? Perfeito, ótima pergunta, Douglas, porque assim, quando a gente fala hoje de nutrição animal, que é principalmente o setor que eu estou inserido, que eu estou imerso, vamos dizer assim, Certo. nós sabemos que já não existe mais na pecuária aquele contexto meio que até romântico, de que o bovino de leite ou o bovino de corte, ele vai conseguir suprir aquele desafio nutricional e produtivo só com o pasto ou só com essas fontes de alimentos mais naturais. Ou Certo. seja, para a gente atingir os níveis adequados de produtividade, ganho de peso, produção de leite, invariavelmente nós estamos falando de tecnologia aplicada à nutrição animal, certo? Assim como a genética ela vem também contribuindo com isso, a nutrição animal ela anda muito junto disso. E quando a gente fala de nutrição animal, nós estamos falando de quê? Principalmente, de milho, grãos. soja, de grãos, Uhum. que são os principais insumos e matérias-primas aí que compõem as rações comerciais, Então, é importante ressaltar que para que a gente entenda o custo de produção de uma pecuária leiteira, ou de uma pecuária de corte, ou inclusive entrando no segmento que a gente chama de monogástricos, de aves e suínos, entender o funcionamento dessas cadeias globais de commodities agrícolas, somente aplicado ao dólar, milho, soja, petróleo, são todos fatores assim que afetam diretamente a rentabilidade do produtor, afetam diretamente a perenidade dele na atividade, Então, não tem como a gente ser competitivo sem dominar essas informações, E nutrição animal fala muito sobre isso, pessoal? Eu acho que a gente já vinha, acho que já está consagrado entre os produtores, também os nossos ouvintes, que a nossa pecuária, a produção animal hoje, ela está fundamentada em muita tecnologia, muito estudo e muita produtividade, E a nutrição animal, ela é simplesmente sinônimo de tudo isso. É a base, Maravilha. Eu fico pensando assim, porque quando a gente fala em aumentar custo de produção na pecuária, a gente está, nesse caso do conflito, a gente está falando por dois cenários diretos, Então a gente está falando, por exemplo, na agricultura, para se plantar o milho, que é a principal fonte da nutrição animal, e do fertilizante. Exato. Então o Brasil ele é totalmente dependente dos fertilizantes Exato. importados. E a gente está falando que o Brasil importa aí cerca de 80% do Exatamente. consumo. Então é muita Até coisa. mais, o dado de 2021 Acho que 85, chega até mais do que isso aí, Acho que tipo as fontes de potássio, As três, principalmente, nitrogênio, assim, acho que ela fósforo, passa de potássio, 90, Exato, nós somos muito dependentes, Exato. Existem algumas alternativas que nós vamos falar mais para frente aí, Que vem um plano, Sim. Mas o Brasil é extremamente dependente, sendo um Exato. celeiro do mundo, Exatamente. Um país que tanto produz, que tanto exporta e sendo Perfeito. muito dependente Então, nessa questão, Se fala assim que a gente está com dificuldade no insumo, o custo Sim. de produção do milho, Exato. ele sobe.
Perfeito. Além disso, a gente tem a representatividade da região de conflito também na produção de Exato, milho, né? pronto. Aí pegando esse gancho que o Ismael falou assim, ó, nós somos vistos como o celeiro do mundo, né? Sim. E quando a gente olha para o complexo Rússia e Ucrânia, essa região e esse país são vistos como o celeiro do mercado europeu, né? Nós estamos falando da Ucrânia, né? Com praticamente a líder na produção mundial de óleo de girassol, a questão do trigo e a questão do milho, sendo esses três principais grãos que colocam em evidência a Ucrânia numa posição bem de destaque, né? Nós estamos falando que o peso, né, da exportação de milho, né, já é bem significativo, a questão do trigo também tem uma boa representatividade, e o girassol também vem puxando essa fila aí dessas três principais commodities que compõem os principais grãos produzidos naquele país. E quando a gente olha isso, pessoal, a gente retoma, né, aquela madrugada do dia 24 de fevereiro, onde a especulação se tornou realidade, né? A gente já vinha acompanhando há algum tempo as tropas russas ocupando ali as suas posições na fronteira, e o agronegócio, hoje vocês sabem que mais do que qualquer outro mercado, na minha opinião, eu também opero nos mercados de bolsa, mas o agronegócio, ele é a base das especulações, né? O mercado, ele sensível, se move, muito né? sensível. Até de uma forma injusta, cruel, né? Com as especulações. Então, a hora que aquela especulação ela se tornou realidade, né? E a gente chegou ali naquele 25 de fevereiro, né? Agora com o conflito já durando mais de um mês, né? Podemos dizer, aquilo foi um susto, né? E ao mesmo tempo aquilo fez com que várias empresas, mercados se posicionassem de uma forma muito temerosa a qual seriam os próximos passos, né? E não teria como ser diferente, né? O impacto já imediato, né, desse contexto imediatamente pós a ocupação de Kiev ali, né, pelas ordens de Putin, foi os mercados sentindo tudo isso e procurando as suas reservas de valor, né? Então, nos nossos investimentos aí em ouro, né, nós já vimos um acréscimo, né, dessa valorização do ouro, né, da prata, o dólar já atingindo patamares maiores, né? Então, essas reservas de valor que nos protegem, né, de mercados instáveis já foram criando ali as suas bases, né? E quando isso acontece, assim, a gente ficou super preocupado, né, porque as cadeias de produção já vinham bem inflacionadas e muito caras, né? Então, imediatamente pós ao início do conflito, né, houve muito burburinho, né, no mercado agro, e vocês sabem até mais do que eu, né, pessoal, a gente trabalha num contexto que a volatilidade faz parte da nossa rotina, né? E a gente já enfrenta o clima, a gente já enfrenta os cenários políticos, né? Até exemplo desse ano, né? Com o ano eleitoral, é um ano sempre muito atípico, mas quando você põe um ingrediente nessa equação, que é o fator guerra, né? Não existe nada mais instável do que isso. Então, assim, o agronegócio, ele já tem uma certa resiliência com aquilo que é volátil, né? Com aquilo que é instável. Uma indústria a céu aberto. Exatamente. Mas não há de se esperar, né, cara? Uma guerra acontecendo. Né? Até eu não sei se vocês concordam comigo, né? Eu tenho visto que hoje não existe mais o que a gente chama, assim, de talvez de conflitos isolados, sabe? Até uma das nossas reflexões sobre esse período, né? O Brasil, como o Ismael falou, ele é o celeiro do mundo com relação à exportação e produção dos principais grãos, né? Maior produtor mundial de soja, produtor de milho está entre os maiores, e maior exportador de carne bovina, suco de laranja. Mas quando a gente enxerga tudo isso, apesar de a gente ter essa autossuficiência, vamos dizer assim, ela não é bem assim quando a gente entra e acende essa luz de que, por exemplo, nos fertilizantes nós somos muito dependentes, né? Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que não existe conflito isolado, porque é algo que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, pode acontecer na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na China, né? Imagina se a China, de repente, para de comprar a nossa carne bovina por conta de um conflito isolado lá. E isso não existe mais, né? Nós estamos numa cadeia de comunicação e de interligação entre as nações, acho que nunca antes vista, né? A independência não existe, né? A gente falando sobre país, né? Mas relação pessoa a pessoa, né? Nós não conseguimos nada sozinhos, né? Quando a gente percebe o Brasil, um país super rico, né? De extensão continental, rico em vários tipos de setores, principalmente no agro, que nós somos referência ao mundo, né? E a gente vê uma situação onde nós importamos grande parte dos nossos fertilizantes da Rússia, né? Eu não estou falando só de potássio, tem fosfatados vindo da Rússia, tem nitrogenados vindo da Rússia. Então, o que um conflito geopolítico que vem de décadas e décadas pode interferir num negócio desse
como o agro E o brasileiro. mundo Né? hoje ele está muito interligado, né? Essa conectividade que a gente tem tanto hoje, a gente sempre comenta, eu e o Ismael, quando nós criamos o projeto do Roots, vim para o digital, o mundo hoje ele está muito mais rápido, as gerações assumindo, né, as propriedades, essa sucessão familiar acontecendo. E quando a gente analisa tanto dentro da propriedade que está acontecendo a sucessão familiar, o cara está indo para o digital, as relações estão ficando de fato mais rápidas. A hora que a gente pensa em universo globalizado, e a gente pensa em grandes mercados, esse cenário ele é ampliado, né? Exato. Então não adianta a gente produzir aqui. Só que tem pro outro lado tem um contra-argumento também que é a necessidade, né? A gente vê lá a previsão de população em escala geométrica, e se a produção de alimento não acompanhar, a gente vai falar em segurança alimentar, né? A gente vai falar em insuficiência. Então, de um lado, existe muitas bocas que precisam comer, do outro lado aqui do Brasil existe um cenário de extrema seara de produção e de maravilha de ser o celeiro do mundo. No meio de tudo isso tem esse tempero de sanções, guerras e que vai impactando diretamente, né? Agora, você sabe uma coisa, Douglas, que me deixou pessoalmente preocupado? Quando a gente pensa numa atitude coercitiva, invasiva, né, como essa que aconteceu com a Rússia e a Ucrânia, né, isso já vem lá desde 2014, né, com a anexação da Crimeia, sobre um pano de fundo, né, de que eram regiões extremistas, né, que precisavam ter ali a sua garantia de língua russa sendo resguardada, e agora a gente vê essa invasão acontecendo nessa região de Kiev e ao redor Donbás e tudo mais, sobre um pano de fundo de desnazificação, desmilitarização da Ucrânia, e a gente vê as consequências disso acontecendo na Rússia. A minha insegurança será que outras nações, vendo que o peso dessas consequências conseguiram ser bem geridas e ao mesmo tempo não houve, por exemplo, nada muito além do que bons discursos ou discursos bonitos, né? O que impede a China talvez de acender uma luzinha, né, de perceber que talvez isso pode ser uma estratégia para ela conquistar ali, enfim, Taiwan ou outras nações. Então, isso me deu uma certa preocupação, até porque a China, em pronunciamento oficial, ela não se colocou, claro, ela não apoiou aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela entende que existe um certo mérito russo nisso, por estar protegendo ali principalmente a fronteira da Ucrânia, que é tão estratégica, né, de uma expansão da OTAN, uma instalação de possíveis mísseis ali na fronteira. Então, assim, não existe uma rejeição absoluta e também não existe um apoio. E existe, claro, um fator de que, será que agora as guerras vão fazer parte desse nossa lista de ingredientes arriscados do agro, né, dos itens variáveis que compõem o agro? Será que a gente vai estar olhando para guerras e novos conflitos como uma possível alternativa a ser considerado quando a gente fala dos custos variáveis e dos riscos inerentes ao agronegócio, né? Eu sinceramente fiquei meio inseguro, sabe, de como que outros países podem ver que não foi tão ruim assim para a Rússia num primeiro momento, né, e de que aquilo pode ser gerido no médio prazo, sabe? Cara, sim, mas é interessante esse ponto seu, porque ele traz uma visão totalmente disruptiva do natural, né? Tipo, guerra é muito ruim e tal, não tem nenhum cenário positivo para se enxergar isso. Mas eu percebo assim, dentro da Rússia, cara, houve um a hora que a gente analisa o macro mercado assim, tipo, as bolsas derreteram, né? Os grandes, a parte empresarial da Rússia perdendo bilhões e bilhões de moedas. Empresas saindo, né? Muita evasão de empresa, muita sanção de outros países. Mas você consegue enxergar um cenário de que tá tudo bem assim? Foi uma estratégia da Rússia, assim, de... O que eu consigo ver, Douglas, como se fosse ponto, mas é só para a gente discorrer esse assunto um pouco assim. Eu imagino como se fosse uma balança. Desde 2014, a Rússia já vem se preparando para um contexto de sanções, né? E quando acho que ela coloca na balança assim, parece que vale mais a pena eu enfrentar algumas sanções do que eu ter toda a minha região ali do Mar Negro e toda a minha região territorial exposta a um avanço da OTAN aqui para o leste europeu. Então é como se fosse uma balança. Ela fizesse assim, eu posso ter uma base da OTAN instalando mísseis aqui na minha fronteira. Do lado aqui do lado aqui, e isso, claro, refletir uma insegurança muito grande, né, para a nação como um todo, ou eu posso já ir me preparando para um contexto de sanções. Mas eu acho que ainda que tivesse um planejamento ou algum mapeamento de risco nesse sentido, ninguém imaginava que isso ia ser tão pesado, tão forte assim. Sim. Não sei se vocês entendem, nessa parte do contexto que nós estamos, né, se vocês concordam comigo,
que é uma guerra muito de informações, né? Vocês lembram no começo do conflito, onde estava fazendo aquelas comparações do poder bélico, né, da Rússia versus o poder bélico da Ucrânia? E aí, de repente, surge uma frase do Zelensky, né, o presidente ucraniano, que fala assim: eu não preciso de carona, eu preciso de munições. Ou seja, aquela frase inspirando pessoas, ele sendo agora visto como um ícone, né, da paz e tal. E mesmo ele não tendo um poder bélico representado ali que na realmente Ucrânia, que não tinha, essa guerra passa a ser de informações. E você tem o mundo inteiro corroborando pela causa da Ucrânia, né? E aí uma guerra é ganhada sem armas, né? Uma guerra é ganhada com uma desproporção bélica militar muito grande, né? Aqui a gente não está no mérito de quem ganhou e quem perdeu, mas o fato do esperado de ser que a Ucrânia fosse ser dominada no curto prazo, isso vem se estendendo até hoje e muito sustentado por essa gravidade dessas sanções, né? Sim. Então, assim, eu não vejo nada de positivo. Vocês imaginam, gente, um bilionário russo, né? Dormir bilionário e acordar com seu patrimônio ali caindo 70%, 80%. Então é um impacto muito grande que não tem como a gente achar algo bom nisso, né? Mas é só um alerta de que se realmente as sanções com a Rússia não servirem de exemplo, nós podemos ter talvez outras iniciativas pontuais e isso fazer parte do nosso mapeamento de risco daqui para frente. A gente fala de lideranças mundiais que compactuam de mesmos interesses, né? De mesmas ideologias que faz todo sentido. Né? Você enxerga assim, claro que fazer uma previsão de fim, previsão de que a OTAN não vem mais, que não tem base, que a Ucrânia vai declarar, não vai entrar para a OTAN. Você enxerga um cenário de pacificação assim nas próximas semanas e de uma estratégia clara por ambos os países, e já pensando em consequência, se isso acontecer, nós que estamos cá na ponta, assim, e se a gente puder passar um recado para o produtor, né, que está sofrendo fortes consequências nesse sentido. Tudo dando certo, primeiro, você enxerga que isso aconteça ou não, quanto tempo que leva para esses impactos chegarem cá na ponta, na distribuição do insumo, na distribuição da nutrição animal, nos custos, nas formações de preço, como é que você enxerga isso? Perfeito, Felipe? Ótima pergunta. Sobre o primeiro ponto, né, isso é igual prever o dólar, né, é muito difícil, até porque o presidente russo, Vladimir Putin, ele enseja uma certa paz. Ele, por exemplo, até 3 dias atrás foram vistas as tropas russas saindo da região de Kiev. É previsto que a Ucrânia reconheça e ceda essa região de Donbás e as outras lá que já são consideradas separatistas. É natural que a própria Ucrânia ceda de não fazer parte da OTAN nesse primeiro momento e que os acordos eles vão se firmando, né? Apesar de que agora, uns 2 dias atrás, surgiu alguns relatos de que a família do Biden estava trabalhando com testes na área de armas biológicas na Ucrânia, e às vezes esse conflito se estende a não só Rússia e Ucrânia, mas uma intervenção norte-americana no país, e isso justifica uma permanência do conflito. Então, toda hora surge uma informação nova, mas que não dá para prever, não dá para prever. Mas eu entendo que esse aspecto mais cruel de guerra, bombardeios, né? Eu até trago uns números aqui, né? De que nós estamos falando de quase 4 milhões de pessoas refugiadas, de mais de 15 mil soldados das duas áreas que já foram mortos, crianças, né? Crianças, pessoas assim, mães, né? Enfim, é um cenário onde não existe beleza, não existe fator que possa enobrecer isso em nenhum aspecto, né? Mas pensando nessa parte do auge do conflito, eu entendo que ele já passou e de que agora a gente vai ter ali ele caminhando de um caminho intermediário para o fim, uma possibilidade de umas 3, 4 semanas isso ter cessado, né, devido à situação tão pesada que tem acontecido. Trago um outro dado, que só no aspecto físico, pessoal, de estrutura, a Ucrânia já perdeu 150 bilhões de dólares em danos a pontes, estradas, patrimônio. Então, assim, fica uma questão realmente insustentável, né? Agora, a sua segunda pergunta, na minha opinião, ela é a mais importante e a menos comentada. Porque se o conflito termina hoje, alguns desdobramentos vão continuar acontecendo. E eu até me adianto para falar do milho, né? Então pensa comigo, o milho é um grão extremamente importante para a economia ucraniana e para o abastecimento do leste europeu. Nesse momento, enquanto nós estamos conversando, a Ucrânia deixou de exportar mais de 15 milhões de toneladas de milho.
E a janela de plantio da Ucrânia do milho, ela é bem estreita. Então, se existem tropas, se existe um conflito acontecendo e você perde aquela janela de plantio ou de colheita, o calendário agrícola ele foi totalmente comprometido. O cavalo passou. E o conflito encerrou, está todo mundo bem, entre aspas, mas a gente ainda está sentindo, ainda no médio prazo, né, a necessidade de reestruturar o calendário agrícola, de reestruturar a questão dos portos, a questão do transporte. Então, sim, esse conflito ele vai gerar ainda impactos, né, de uma forma significativa para o mundo durante um tempo, né? A OCDE informou que o conflito ele vai retrair o crescimento mundial em 1% e que existe uma expectativa de que ele contribua para a inflação de forma geral em 3%. Então, assim, isso não vai cessar só com o fim do conflito, né? A gente ainda vai estar colhendo esses frutos macroeconômicos por algum tempo. Uhum. É um impacto que dá para definitivamente afirmar que, independente se acabe agora ou não, os impactos e as consequências eles vão durar semanas. E para o produtor, né? Muitos produtores no Brasil, se um cenário desse é difícil de compreender como que afeta, né? De que forma que afeta, por que disso tudo, né? Será que é só questão do fertilizante? Não, é muito mais complexo. Imagina para a dona de casa que chega no supermercado e entender que a carne, né, que um leite, que um frango tem essas volatilidades aí que fazem parte do negócio, né, Felipe? A gente vai falar sobre isso e até pegando esse gancho, você falou assim, ó, como é que é complicado para o consumidor na ponta e até o produtor lidar com essa mescla de informações. Eu até deveria ter falado isso lá na nossa abertura, mas ressalto para falar aqui, nós estamos bem à vontade, de que até a estratégia, né, do Roots Podcast de existir, ela supre, né, uma demanda extremamente vital para o agronegócio continuar, que é a informação. Né? Exatamente. Eu entendo Maravilha. que hoje o maior ativo, né, que o produtor pode ter, que o consumidor pode ter, é o acesso à informação e saber tomar as melhores decisões com a informação correta. Né? Então, essa conversa nossa, né, ela faz parte desse plano de fundo, por isso que eu acho que a gente está aqui cumprindo um propósito além, né, do que só estar conversando e tudo mais. E isso também gera para o produtor, no amigo nosso, esse alerta de que não existe mais aquela visão a gente chamava na época assim, do vendedor mascate, que era aquele cara que trazia informação. Na verdade, hoje o produtor, se ele não buscar informação, se ele não for ativo ao invés de ser reativo, ele vai ficar para trás. Ele vai tomar decisões erradas no tempo errado e ele vai se prejudicar por conta disso. Né? Então, não é mais um luxo, não é mais uma opção o produtor não entender o que afeta o mercado global de commodities. Né? Ele precisa saber e ter acesso à informação acessível, barata, rápida, em tempo real, para ele ser munido e estar bem mais preparado para isso. Né? É o novo modelo, né, das gerações empresariais do segmento agrícola que vem tocando esse negócio, né? Tudo na palma da mão, o que não tem informação na palma da mão tem que buscar fora, porque a empresa rural é muito dinâmica, né? Então, se a gente não tiver por dentro dessas informações que rodeiam, a gente realmente... É uma necessidade de gestão à vista. Justamente. Maravilha. E aproveitando esse momento aqui que o Felipe falou da importância do Roots como comunicação, como informação, você que está aí, não deixe de compartilhar, não só esse episódio, mas todos os episódios, né? O nosso intuito realmente é promover o agro, e não pense que o Roots é só para quem é do agro. Na verdade, toda a humanidade está conectada com o agro de alguma forma ou outra. Então, compartilhe esse conteúdo, fique com a gente, dê seu like, dê seu comentário, né, meu irmão? Maravilha, é isso aí. Vamos cumprir com o nosso propósito de trazer histórias boas, histórias inspiradoras e bastante informação de conteúdo. É isso aí, Muito Felipe. bom. Obrigado demais pela participação, está contribuindo demais. Falando um pouquinho sobre esse contexto de... você comentou lá atrás do petróleo, combustível, como é que isso afeta também os nossos cenários e como é que o conflito afeta diretamente isso? Perfeito, muito bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque combustível nada mais é do que assim, o que está no nosso bolso diariamente, e é engraçado a gente perceber que no Brasil a gente tem uma dependência tão grande, né, dessa malha rodoviária, que é fácil do produtor, do nosso ouvinte, né, do nosso inscrito, entender que praticamente tudo é movido pelo preço do combustível, né? Então, o preço dos alimentos, o preço do transporte marítimo, enfim, a situação... O combustível, ele rege tudo. E aí fica sempre uma incógnita, né? E poucas pessoas discutem isso, né? O fato de que
há 15 anos o Brasil ele foi considerado autossuficiente, né, na produção de petróleo, né, principalmente com a descoberta, né, e a exploração do pré-sal. E sempre fica essa dúvida, né, por que esse conflito internacional, por que o preço do dólar afeta aqui no meu bolso, no meu dia a dia, no preço da bomba, visto que nós somos autossuficientes na produção de petróleo, né? Então, poucas pessoas discutem isso, mas o fato é que desde que a gente começou a trabalhar com o petróleo sem ser no pré-sal, na famosa bacia de Campos, as nossas refinarias elas foram preparadas e, né, estão operando para trabalhar com o que a gente chama do petróleo bruto, né? O petróleo ele é considerado bruto e leve, né? E o petróleo do pré-sal ele é um petróleo leve e nas nossas refinarias elas não conseguem trabalhar e refinar esse petróleo leve numa refinaria que foi construída e que foi montada para trabalhar com petróleo bruto. Tem que ser outra estrutura. Tem uma pessoa que fala assim, é como se a gente fosse pegar um vinho nobre, né, que é o nosso petróleo leve, e fazer dele um sagu, que é aquele negócio de mandioca com vinho, que, ou seja, seria tirar valor agregado. Então, a resposta para isso está no fato de que nós exportamos esse petróleo bruto, né, mais de 1 milhão de barris, mas nós chegamos a importar mais 160 mil barris do que a gente chama de derivados de petróleo, né? Então, o que acontece no mercado internacional, o dólar, a questão da Rússia, né, que tem essa protagonista também na exportação de petróleo, a gente acaba tendo um papel ainda importador desses barris de derivados de petróleo. E esse blend, né, que é chamado do nosso petróleo leve com os derivados que nós temos que importar, é que transforma aí a nossa gasolina e o nosso diesel, né? Então, para o nosso inscrito entender, não é só... petróleo não é sinônimo de gasolina, né? Petróleo é como se fosse a laranja e nós temos suco da laranja. É uma commodity dolarizada, né? Pronto. Que nós precisamos. Mas o grande ponto aqui que ficou claro para mim é porque nós somos autossuficientes. Na né? Então, produção de petróleo, na produção. sim. Então, por que ficar de fato com essa... Mas ficou bem explicado. É um embate onde a população aperta o governo federal vem apertando o governo estadual e fica aquela situação onde ninguém não, né? A maioria não entende realmente qual que é o verdadeiro sentido, né? Exato. Como você acabou de explicar. E acompanhando no que tem sido discutido, né, nós tivemos até uma dissonância no próprio governo, onde o presidente do Banco Central tinha um posicionamento, o presidente da República outro, o presidente da Petrobras outro e o presidente de Minas Energia outro. E aí, com tudo isso, o que nós conseguimos encontrar de comum foi o que a gente espera que já seja tramitado e aprovado agora o quanto antes, é a mudança no fator da alíquota do ICMS. E isso sim a gente consegue sentir no bolso no curto prazo, né? Lá na bomba poder enxergar Exatamente. Isso de fato, né? Hoje nós temos uma política diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, que é de trabalhar o ICMS no que é chamado de ad valorem. Ou seja, o ICMS ele é tributado sobre o valor final do combustível. Então, se hoje a gasolina está R$ 6,00, por exemplo, o ICMS por estado ele é tributado de acordo com o valor final de que está aquele produto na bomba. E cada estado, respeitando o Pacto Federativo, tem as suas autonomias. Por exemplo, São Paulo tem a menor alíquota, o Rio tem a maior alíquota. O que está sendo agora tramitado e que a gente espera que seja concluído no curto prazo é a mudança dessa visão para o que é chamado de ad rem. Rem no latim significa coisa, né? Então, ou seja, quando a gente muda de ad valorem para ad rem, isso eu entendo que vai ser aprovado sim. Vai lá para o início da conta? Exatamente, nós vamos para o início. Ou seja, se a gasolina custa R$ 6,00, então o ICMS ele vai ser de 15 centavos. Se a gasolina custa R$10 o litro, o ICMS vai ser de 15. Se ela custa 12, vai ser de 15. Então a gente muda, né, esse contexto e a gente não inflaciona e não aumenta essa arrecadação estadual, inchando o Estado com o preço no final. A gente trabalha ele na base, né, pela coisa, né? Valor os Estados fixado. Unidos e a Europa fazem assim, né? Então, assim, a gente está, nesse contexto, falando de combustíveis, né, nessa expectativa de que haja essa revisão do ICMS, que isso possibilite já uma redução, uma contenção, para que não haja aquele caso a gente ter novas greves, né, novos processos que vão dificultar ainda mais, né, esse processo. E existe, claro, no longo prazo, um anseio nosso, uma expectativa de que o Brasil se torne não só autossuficiente na produção do petróleo, mas que também consiga refinar esse petróleo, produzir os derivados de petróleo, e a gente está menos condicionado ao mercado internacional. Né? E fazer uma reforma tributária também que necessita, né? São mais de 50 tributos, né? Rapaz, eu fico olhando aqui o seu currículo aqui, médico veterinário, pra quem acha que médico veterinário faz só parte, o homem é inteligente pra caralho, você tá doido, velho. Que isso, tá bom longe demais, de mim, muito bom. Prazerzão te conhecer, viu, Felipe? Muito bom, que história legal, Muito bacana. quanta informação legal e, assim, você tá
totalmente ligado na nutrição, e aí quando pensa em nutrição, pensa o leite ou pensa a carne, né? E a gente vê também a proteína animal atingindo preços estratosféricos. Exatamente. A gente vai, a base para isso se explicar, o conflito também tem uma interferência nisso, pensando lá no milho, nesse contexto que você já falou, ou tem alguma coisa a mais pensando na proteína animal? Tem alguns fatores a mais, mas se você me permite, Douglas, é importante a gente entender nesse conjunto de impactos o que está acontecendo com o dólar, né? Porque o farelo de soja, o milho, o preço do leite, o preço da carne, ele está condicionado ao dólar, né? Então, se a gente voltar um pouquinho e conversar um pouquinho do que está acontecendo, até porque o seu irmão me contou que parece que você tá querendo ir pra Disney agora, né? Que o dólar baixou, já fiquei sabendo. Baixou. Né? Tem dois, Tá na hora de mandar os meninos pra lá, né? Rapaz, mas ele atingiu agora a marca, tipo, há 2 anos que não caía tanto, né? Mas ainda... 4,64, se não me engano. Pra vocês verem, a menor marca desde até de março de 2020, no início da pandemia, né? Então, olha pra vocês verem, quando a gente começou com o conflito, os mercados, as pessoas buscam o que a gente chama de reserva de valor, e dólar é uma moeda forte, então a gente entende como reserva de valor. Por exemplo, o Ismael, né, que pelo jeito é investidor em criptomoedas, né? Com certeza. Ainda não, viu? Ainda Bitcoin, não. NFTs, né? Mas o fato é que o Bitcoin, ele foi muitas vezes até levantado como uma possível reserva de valor, porque existe uma quantidade limitada de Bitcoins que podem ser minerados. O que eu quero dizer com isso? O Bitcoin e as criptomoedas derreteram e não se provaram no curto prazo ser uma reserva de valor como o ouro, como o dólar. Então, assim, surgiu a questão do conflito, o dólar aumentou e ele se manteve por patamares estáveis. Que teve mais procura para... Teve mais procura, aquele sentimento de insegurança, né? Preciso ir para uma moeda forte, preciso transferir o meu capital para uma moeda forte, né? Porque é o sinônimo do que eu preciso de segurança num contexto de guerra. Isso explica a subida lá atrás. Subida. Agora, o fator que a gente já está agora é de uma comemoração, né, de que o dólar abaixou. E nesse sentido eu acho importante trazer aqui para os nossos inscritos, porque será que a moeda, o real, ela apreciou, ou seja, ela valorizou? Por que sentido? Né? Ou seja, por que o dólar abaixou? Será que nós estamos numa janela de compra, de oportunidade? Ou será que isso reflete, né, um posicionamento de uma economia forte do Brasil que está fazendo com que esses investimentos são... Então é importante a gente discutir isso, pessoal. Eu queria na hora de comprar dólar ou não? Exato. Acho que essa é a resposta que a gente tem que... É claro que a gente não faz nenhuma recomendação de investimento, mas acho que é importante a gente refletir, né? Mas o primeiro ponto que eu gosto de deixar claro, e para tirar um pouco do romantismo da história, é que o impacto do dólar ter abaixado agora nas últimas semanas, né? E a gente fala de uma queda de quase 10%, e tirando quase R$1, né? Nós chegamos a ter em janeiro o dólar a 5,74 e agora 4,64. Então, assim, é um impacto bem expressivo, e eu gostaria de citar 2 fatores que contribuíram muito para essa baixa do dólar agora recente, né? E que traz para nós uma visão mais sóbria de economia. O primeiro fator, pessoal, é que a gente tem, né, uma taxa de juros, né, e uma Selic aí acima de 2 dígitos. Né? A expectativa é que o Copom agora em maio vá traduzir aí uma Selic para 12,75. E aí quando você pensa no investidor de fora, e ele olha, né, o cenário internacional, e ele pensa assim, aonde que eu vou colocar o meu capital, que eu vou poder ser bem remunerado numa economia que não tem muitos riscos, que não vai entrar em guerra, que não vai ter muito problema. Tá pagando juros legal. Tá pagando 12%, 13% ao ano, e ainda tendo essa questão do dólar alto, que você pode trazer dólar para cá, converter em real e ainda investir aqui na economia, né? Então, uma enxurrada de investimento no Brasil. Não, e para eu ser específico, não preciso nem olhar aqui minhas anotações, foram 50 bilhões desde janeiro para cá que incrementaram aqui na nossa economia. Então vocês veem assim, pessoal, o alerta que eu faço é que esse tipo de investimento, ele não é chamado de capital produtivo. Ou seja, como o Ismael falou, nós tivemos aqui reformas estruturantes para poder trazer o Brasil como uma economia forte. Nós não tivemos. Nós não tivemos grandes multinacionais vindo para cá, investimentos assim de larga escala sendo feitos, para falar que agora o Brasil... O dever de casa foi feito e estamos colhendo algum fruto, né? Não é isso, né, gente? Assim, na verdade, esse capital que está sendo empregado agora, a gente chama de capital especulativo, porque existe uma janela de oportunidade enquanto nós estamos com essa taxa de juro alta. E quando eu falo taxa de juro, pessoal, sendo bem sincero, é assim, a Petrobras vai pagar 20% de dividendos esse ano, e a ExxonMobil, que é uma empresa norte-americana, vai pagar 4%. Então, assim, é muito melhor você trazer o dinheiro para uma economia como a brasileira
para as rendas fixas, né, LCI, LCA, Tesouro Direto, pré-fixado, debêntures, enfim, uma série de itens aqui, porque o seu capital vai ser bem mais remunerado com menor risco. Então, assim, é importante a gente entender que esse dinheiro, do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora. E historicamente, nós temos um segundo semestre, né, de ano, quando é ano eleitoral, essa moeda já desvalorizando e o mercado já sentindo mais essa insegurança, né? A gente pode traduzir nesse seu raciocínio que existe uma tendência do dólar voltar, sei lá, 5,10, 5,20, agora já num curto espaço de tempo, pensando no segundo semestre. Os principais economistas falam de 5,04, né, que é um pouco do que eu acredito. Eu acho que 5,15, 5,20 não chega, mas que existe uma tendência da gente manter esse dólar estável até junho e depois esses números começarem a subir, existe sim, isso é um fato, né? Existem também, pessoal, o fato de que o Brasil faz parte do BRICS, né, que Sim. não é uma associação, mas é um conglomerado ali de países emergentes que tem alguns acordos comerciais, e qual que é um dos países que faz parte do BRICS? É a própria Rússia. Então, quando a gente coloca essas nações que fazem parte do BRICS, existem fundos de investimento assim, bilionários que investem em economias emergentes. E quem que vai investir agora na Rússia? Está sendo muito arriscado. Então, tá tendo esse desvio, né, de capital que antes, para quem investe em BRICS, né, ia para a Rússia, está vindo aqui para o Brasil. E por isso um pouco dessa injeção de dólar aqui na nossa economia. E dólar, como vocês sabem, segue a lei de oferta e demanda. Sim. Se está tendo muito dólar entrando aqui, está tendo muita oferta, o preço cai. Mas é importante a gente entender que isso é o chamado capital especulativo. O que nós queremos ver, né, na próxima gestão, independente de quem assuma, é o país se fortalecendo nos aspectos de combate à corrupção, de antiprivilégios, né, de reformas estruturantes, né, de decisões concretas que permitam ao Brasil receber investimentos reais, né, de fora. Então, deixar a pasta especulativa para falar, exato, agora sim está no caminho certo. E se me permite respondendo, eu acho que sim. Nós estamos numa janela de oportunidade, porque tenho feito aportes em dólar, eu mesmo, porque eu acredito que daqui 2, 3 meses a gente não vai ter esses mesmos cenários. O dólar ele é o ativo que mais oscila. A gente fala que quem quer prever dólar contribui para a astrologia, porque é algo muito, muito subjetivo. Mas eu acredito que sim, nós estamos numa janela de oportunidade de compra. Eu já viajo aqui em outro tema, porque se a gente pensar que nossas commodities são todas dolarizadas, né? De um lado a gente tem os nossos custos de produção explodindo, o custo de produção tanto na parte de agricultura quanto na parte de pecuária, devido aí né, nós já compomos um pouco do que ter aumentado esse custo. Por outro lado, a gente tem o preço da commodity, que também está totalmente linkada ao dólar. Então, se existisse, né, uma tendência do dólar a baixar mais ainda, a gente, por essa questão, a gente enxergaria, por exemplo, commodities como milho e soja caindo de preço se a gente fosse analisar somente a variável dólar e os custos de produção lá na altura. Então, nesse contexto, parece que a conta também fecha melhor se o dólar voltar a subir também um pouco para valorizar melhor a commodity. Também. A gente entende que esse ano nós vamos ter a famosa balança comercial favorável, né? Vamos ter um superávit, onde em termos de faturamento, aquilo que for ser exportado em faturamento vai ser maior do que o que foi importado. Então isso é fato, isso vai acontecer. E engraçado, sabe, Douglas, que a gente percebeu que o grande produtor, como a venda dele também está indexada ao dólar, ele não sentiu tanto. Agora, nesse momento, ele está tendo que pagar tipo um ágio, porque ele comprou alguns insumos com o dólar mais caro e agora para exportação ele vai vender com o dólar um pouco mais barato. Mas, via de regra, essa galera que produz, que exporta, que tem um nível de tecnificação muito grande, ela sente menos do que aquele produtor que pode ser o caso do nosso inscrito, que ele vai comprar, né, dolarizado o insumo, fertilizante, o adubo, o milho, a soja, mas vai vender no mercado doméstico. Então existe uma pressão para que esses produtores domésticos, né, eles sintam mais esse impacto justamente porque a venda não está indexada ao dólar diretamente, né? Então tem esse aspecto também. Muito bom, muito bem colocado. Que aula de tudo, né, de commodity, de dólar, de economia. O que mais que a gente tem para contextualizar nesse universo, ô Felipe? Ficou algum dado para trás aí que você quer trazer? Bom, eu acredito que com relação a essa questão do dólar, né, o ponto é mais ou menos esse, né, além de tudo que a gente falou, existe um aspecto econômico de que a nossa bolsa ela tem sido interpretada como
um grande sítio de investimento porque ela está muito barata, né? Já tem 14 anos que ela tá mais ou menos barata nesse sentido, então isso tem atraído muito investimento e o dólar acaba caindo, né? O fato é que nós temos que estar atentos que, principalmente olhando Bolsa de Chicago, que é a bolsa que precifica, né? Principalmente farelo de soja, também temos ali o milho sendo precificado. Como eu disse antes, o produtor, ele não tem como hoje falar que ele é técnico, que ele é profissional naquilo que ele faz, se ele não entendeu como é que é o funcionamento de uma Bolsa de Chicago. E eu falo, gente, eu sou técnico a campo, né, estou ali para dar informação, mas o produtor não pode depender só de mim. Ele tem que saber tomar decisão. Tem que ser ativo também, essa palavra que você usou é muito boa. Exatamente. Até quebrando um pouquinho esse tema, né, a gente falando de coisa mais leve um pouquinho, eu estou bem nessa cadeia do leite, né, como vocês sabem, né, a SCL Agro ela faz parte do Grupo Scala, né, que é um dos maiores laticínios ali do Triângulo Mineiro. E nesse sentido a gente tem na produção leiteira, muito dessa necessidade de tecnificação, como a gente vê que já está acontecendo com maior velocidade nos mercados de café, nos mercados agrícolas de forma geral, né? A gente tem o produtor de leite, né, entrando já nesse aspecto de como é que essa guerra tem impactado o produtor de leite, a gente tem uma visão de que existe ainda muito pouca tecnificação, existem muitas propriedades, mas com a média muito baixa, e isso gera, né, o que a gente chama de custo de mantença muito alto, né? Fica muito caro você manter um animal não produtivo numa fazenda, né? Que vai comer muito, que vai demandar a mesma mão de obra, o mesmo esforço, né? Então, assim, essa visão que a gente falou mais cedo, né, Estevão? Ismael. Nós falamos da necessidade de sucessão familiar, né, de tecnificação desses produtores, de que essa guerra, mais do que nunca, pessoal, ela tem filtrado quais são essas fazendas que realmente vão continuar e quais são as que não vão. Eu falei que no nosso mercado de nutrição animal, nós tomamos um impacto grande, sabe, de 2021 para 2022. Houve uma queda muito acentuada no volume de vendas e tudo mais. E quando a gente foi analisar mais esses dados com a nossa central de inteligência de vendas, nós percebemos que 15% dos nossos produtores tinham saído da atividade, que são produtores de leite. É isso que eu ia falar. Existe um dado, não sei de que fonte que é, que muitos produtores de leite, os pequenos, estão saindo da atividade e os médios grandes estão suprindo e até superando a questão produtiva, né? Então, assim, as gerações que estão nessa atividade leiteira, muitos não querem prosseguir com ela, né? Então, assim, a gente vê dois extremos, né? Sim. Onde a gente começa a concentrar nos médios, nos grandes, para realmente fazer um volume e qualidade. Eu acho que nesse cenário, ele é assim, a hora que eu olho ele, eu também, nós estamos inseridos numa bacia leiteira muito grande, conversa com muita gente, vão permanecer assim de maneira bem clara e sólida os dois cenários, tipo o grande produtor, super tecnificado, informação, tecnologia, e aquele pequeno produtor que tá ele, a esposa, os filhos tocando a operação, ele também vai sobreviver porque ele é uma atividade familiar. Agora aquele médio que tem uma atividade na cidade, paga um funcionário para tirar o leite, aquele que não tá nem lá nem cá, não vê como empresa o negócio, não enxerga como empresa, ou ele de fato cresce e vira uma não é nem importe, mas ele cresce do ponto de vista de expansão de consciência e de tecnologia, de informação, de captação de recurso, de investimento, ou realmente esse cara tá fora do cenário. Exato. Vamos dar uma pausazinha só para tomar uma aguinha. Enquanto isso, ô Felipe, deixa a gente enaltecer aqui os nossos parceiros. Hoje nós estamos aqui com esse pano de fundo aqui. Você tá achando que às vezes é um papel de parede, meu amigo? Não é não. Isso aqui é uma lavoura de café na fazenda da Baú. A Baú, que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização e mesclando sempre modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú é referência em vários mercados do exterior e também está presente no mercado interno nas mais nobres cafeterias, nas cafeterias de alto padrão do Brasil. Ficou curioso? Posicione o celular no QR Code, você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles, você conhecer um pouco mais desse universo aqui. Obrigado, Baú. Valeu, Baú. Vamos falar da SCL Agro? Aô, SCL Agro. SCL Agro, representada aqui pessoalmente pelo Felipe Ferreira, né? SCL Agro, novos tempos, novas soluções. Scala Nutrição Animal evoluiu para a SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Scala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos, evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro.
Conheça essa evolução acessando o QR Code que está aí na sua tela. Cultura Agromais, alô, Cultura Agromais, César. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande ator do agro. A equipe está presente no campo buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. Maravilha! Agricultura com identidade também é cultivar com inteligência, fazendo tanto o investimento quanto o solo renderem muito mais. Atualmente a companhia está com 5 unidades, Patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba e Conceição das Alagoas, e tem um projeto de expansão já para 2022 em mais 3 municípios, Capinópolis, Pirajuba, ambos em Minas, e Ituverava, São Paulo. Para conhecer mais sobre a cultura Agromais, basta também posicionar o celular no QR Code ou pesquisar aí nas redes sociais por Cultura Agromais. Está conosco também o Estúdio Astronauta, que é uma empresa especializada em gestão estratégica de mídias sociais, desde a criação da identidade visual, conceito de marca, posicionamento, planejamento. Estão localizados fisicamente em Patos de Minas, mas prestam serviço, atende aí todo o Brasil. Isso aí, pessoal. O diferencial deles é o fato de eles pensarem fora da caixa, né, no ponto de vista de gestão, de criatividade, botar as coisas para ação, né? Então você que é empresário, você quer elevar o patamar de publicidade da sua empresa, quer voar nesse ano de 2022, entra lá no QR Code que está aqui na sua tela, né? E conheça o material dos caras que vocês vão gostar demais. Maravilha. Para finalizar, Faelo Filmes. Alô, produtor! A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há 9 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens empresariais, transmissões de lives, casamentos. Também posiciona o celular no QR Code, você vai cair direto na rede social deles. No nosso mercado agro, eles também atuam com captação de imagens para drone. Vai conhecer também que o trabalho do Faelo e da equipe toda é fantástico. Maravilha, meu irmão. Nós temos uma novidade agora, que novidade, é o Clube Roots, né, meu irmão? Clube O que Roots. é? Você que quer auxiliar, que quer apoiar o nosso projeto, criamos a plataforma do Clube Roots, também está com QR Code na tela. Posiciona o celular, você vai ser direcionado direto lá para o PicPay, que é uma plataforma de pagamento. Você vai fazer o cadastro, colocar lá seu cartão de crédito e vai escolher no cardápio como é que você pode auxiliar esse projeto. Para quem é o Clube Roots? Para aquele cara que quer, para aquele cara e para aquela moça que quer e gosta do nosso projeto, que quer e pode apoiar o nosso projeto. Então, tá gostando do projeto? Quer ajudar não só visualizando, clicando no botão de curtir, inscrevendo no nosso canal? Também tem um apoio financeiro se você que se sinta confortável em fazer isso. Então vai lá, nós criamos um grupo de discussões para poder... Quais são os benefícios, irmão? Poder fazer a gestão junto conosco, participar do dia a dia, para gente que tá nessa busca, né, de contribuir para o agronegócio, trazer mensagens legais, trazer bastante informação de conteúdo, histórias inspiradoras, você ajudar a gente a construir esse criar essa agenda, né? Conteúdos, né? Esse é o movimento, né? E ainda participar de alguns sorteios aí de brindes especiais do Roots, né? Nós estamos modelando as recompensas para quem está no Clube Roots, mas de antemão, para você que quer ajudar, já está na plataforma ativa. Só um espetinho por mês, gente. Rapaz. Grande Felipe, cara, sim. Obrigado. Vamos já caminhando pro encerramento. Te agradecer demais assim a participação, a sua contribuição, o seu olhar de fato do mercado. Uhum. São diversas variáveis assim que estão em torno do produtor, né, dessa indústria a céu aberto. Nós falamos aqui de várias atividades. Nós trouxemos aqui para você, deixa eu pegar aqui uns brindes. Você toma cerveja? Tomo, se precisar eu tomo. Toma café? Não sou muito fã, mas toma café também da Baú? Café principalmente. Aguinha. Aí, vou mostrar pro pessoal então. Isso aqui quem é membro do clube recebe também. Esse aí, pessoal, aí eu vi diferença. Canecona. Muito bom. Trouxemos um café aqui da equipe da Baú. Pra nós aí, pra ver o que tem. Muito legal. Um bourbon Olha vermelho. Só, um bourbon vermelho, hein? Eu vi diferença, gente. Eu senti valorizado. E a xícarazinha? Mostra a xícarazinha. Aqui dentro. Tem a xícara aqui. Tem uma xícara aí. Olha aqui. Aí sim, gente. Olha a situação. Top. Eu só não vou te dar o brinde da SL Agro, porque eu acho que você já tem. Eu tenho um certo estoque lá, viu, Ismael? Ô, Felipe, obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, te agradecer mais uma vez a participação. Veio lá de Sacramento para poder nos auxiliar. Hoje, nosso estúdio um pouquinho diferente. Muito obrigado mais uma vez, viu, Felipe?
Perfeito. Acho que eu deixo a mensagem final, então, para o nosso inscrito, né, pessoal? Deixando claro que o agronegócio ele vem se consolidando e ele vai se tornar cada vez mais complexo. Nós estamos falando que, no Brasil, quase que 26% do nosso PIB está no agronegócio. E nós, se a gente quiser continuar sendo esse celeiro do mundo, a gente vai precisar de muita informação de qualidade, de muita decisão acertada e de muita estratégia, né? Eu falo muito que a tríade desse agronegócio, para a gente poder vencer, é pessoas, processo e tecnologia. Então, dentro desse tripé, o produtor rural, seja de leite, o corte, lavoura, de qualquer das suas culturas, ele tem que estar muito atento a isso, né? O meu desejo é que vocês tratem com muito carinho essas pautas, né? De pessoas, mão de obra de qualidade, processos bem definidos e não negligenciar o peso da tecnologia hoje como fator que sustenta o nosso agronegócio. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, foi prazerzão, leve demais. viu? Foi ótimo bater esse papo com você. E leve o nosso abraço do Roots aqui para toda a família SL Sim, Agro, viu? pode deixar. Tamo junto. Tá bom? Pessoal, você que tá aí, não deixe de dar seu like, fazer o seu comentário e compartilhar, gente. Compartilha no grupo da família, no grupo agro, quem que não é do agro. E vamos fazer força, né, irmão? Vamos É isso aí. compartilhar. Muito obrigado a todo mundo. Até semana que vem. Fiquem com Deus, fiquem bem. Abraço.